Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vai aqui a segunda parte daquele Rios lá, tratando do somente pelas Escrituras, né? Que tudo tem que estar na Bíblia, e o problema que tudo isso trouxe para os cristãos após a Reforma Protestante. Mas desde lá dos primeiros séculos, né? Se você estuda a história das heresias, por exemplo, vocês vão ver que os heresiarcas, né? Aqueles que criaram aquelas primeiras heresias, todos eles se apegavam no somente às Escrituras. Enquanto a igreja defendia uma tradição, né? E também um magistério, né, que consegue interpretar essa escritura de maneira infalível, né, com autoridade, os hereges normalmente se prendiam, se valiam de textos, né, e na maioria das vezes fora do contexto, para afirmarem os seus erros. E é interessante que, para nós católicos, a gente vai entender agora a importância da tradição e do magistério junto, né, ou a serviço das Escrituras. Por exemplo, nesse texto aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 39. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui, olha, do Filipe, se aproximando do escravo da rainha da Etiópia. Voltava sentado em seu carro, lendo a profecia, o profeta Isaías, né? O etíope, né? O eunuco estava lendo o livro de Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para perto deste carro. O diácono Filipe então aproximou-se e viu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que está lendo? Respondeu o eunuco: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. E aí Filipe, então, fazendo o papel aqui do magistério da igreja, né, vai ensinando infalivelmente ali a escritura, o sentido daquilo que o eunuco estava lendo. E olha que era o superintendente dos tesouros da rainha, era um homem de confiança da rainha da Etiópia, não era um qualquer, né? Era alguém que com certeza já tinha um certo grau ali de conhecimento das realidades, alguém que né, de cara que a gente viu que ele já sabia ler, mas não basta saber ler, né? Um outro texto interessante também está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pedro aqui, São Pedro, falando em relação às cartas de São Paulo, né? Os escritos de São Paulo, que foram os primeiros escritos ali do Novo Testamento. Ele diz assim: é o que ele faz em todas as suas cartas, mas nas quais fala nesses assuntos, né? Está falando aqui da vinda última de Nosso Senhor e tudo mais. Nessas cartas, há algumas passagens difíceis de se entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras, né? Então, o problema do livre exame, da livre interpretação, você pode ler, você pode orar com a Bíblia em casa, claro, com certeza, e a igreja incentiva isso, sobretudo na Lexio Divina, né? Que é a leitura orante da palavra, pregações em encontros, pregações querigmáticas. Mas para resolver problemas de fé e moral, né, é a igreja. Jesus não deixou um livro, mas deixou uma igreja e disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita.